Agora, sem mexer no rosto, tenta notar qual narina está dominando o ar. Uma parece uma porta giratória. O ar entra suave, silencioso. A outra é um corredor apertado. O fluxo vem quente, turbulento, meio preso. Se você nunca reparou nisso, não é falta de atenção, é porque o corpo faz esse truque com a elegância de um ladrão. Ele muda o cenário e te convence de que sempre foi assim. A estranheza lógica é óbvia. Por que um sistema que existe para respirar decide operar com metade da capacidade? Parece aquele Wi-Fi que funciona só em um cômodo. Se eu tenho duas narinas, por que o corpo não usa as duas no máximo o tempo todo? A sensação de entupimento soa como defeito. Só que o corpo não é uma máquina de performance. É uma máquina de sobrevivência. E sobrevivência adora redundância, alternância e manutenção escondida. O cenário comum. Isso aparece de noite, quando você vira de lado e jura que o lado de baixo entope. Aparece no banho quente, quando o ar úmido muda tudo. Aparece no frio, quando o nariz parece virar um labirinto. E aparece no estresse, quando o corpo abre uma narina como se estivesse preparando uma fuga. Você sente como uma falha local, mas a origem é um comando global. O mito popular é simples, entupiu porque tem algo bloqueando. E às vezes até existe coisa ali sim, mas aqui estamos falando de outra história. Um entupimento sem sujeira, sem tampão, sem inimigo visível. É como se uma porta estivesse fechada por dentro, de propósito, sem te avisar. O mito culpa o ar, a poeira, o azar. O corpo, na verdade, está rodando um programa antigo, automático, previsível, à escala global. Quase todo ser humano alterna o fluxo entre as narinas ao longo do dia. A maioria só percebe quando o contraste fica grande, quando uma fecha o suficiente para virar sensação. Em silêncio, seu nariz faz turnos. Ele é uma fábrica com duas linhas de produção. Uma opera enquanto a outra faz manutenção, hidrata, aquece, filtra e se prepara para o próximo turno. A tese central é quase poética. O entupimento não é apenas falha, é um mecanismo de alternância controlado pelo sistema nervoso. Seu nariz tem um modo de economia, um modo de calibração, um modo de guerra, e ele troca de lado sem pedir sua opinião. Hoje a gente vai abrir a carcaça desse sistema e descobrir por que a sensação é tão real e ao mesmo tempo tão fabricada. A anatomia inicial, dentro do nariz não existe só um tubo, existe uma cidade. As paredes têm dobras, saliências e prateleiras de tecido chamadas conchas nasais, estruturas feitas para aumentar a área de contato. Por quê? Porque o nariz ele não serve só para passar ar, ele serve para preparar o ar antes que ele desça. E quem controla o tamanho dessas ruas é o tecido esponjoso, cheio de vasos, que pode inchar ou murchar como um dimmer de luz. Analogia mecânica. Imagine duas turbinas idênticas num motor. Se você força as duas o tempo todo, elas esquentam, ressecam e perdem eficiência. Se você alterna, uma trabalha enquanto a outra resfria, lubrifica, recalibra. O ciclo nasal é isso, um sistema hidráulico que enche de sangue uma concha, estreitando a passagem enquanto o outro lado abre. Não é bloqueio, é controle de fluxo, o trajeto do sinal. Isso não é o nariz tomando decisão sozinho. Há uma central regulando o diâmetro dos vasos, o sistema nervoso autônomo, aquele que ajusta coisas sem você votar. Ele conversa com receptores no nariz, com a pressão do ar, com o estado do corpo. E, como uma companhia de trânsito, ele muda o semáforo do congestionamento alternado. Ora, o tráfego flui mais à direita, ora mais à esquerda. A física da coisa. Quando um lado estreita, o ar acelera e fica mais turbulento. No lado aberto, o fluxo é maior e o trabalho de aquecer e umidificar aumenta. A turbulência muda o ruído do ar, muda a sensação de passagem livre. E o cérebro não mede isso com instrumentos, ele mede com sensação. Por isso, um pequeno estreitamento pode parecer uma muralha. O cérebro interpreta a diferença de fluxo como algo errado. Zoom microscópico, nas paredes existe uma floresta de cílios, como grama em movimento coordenado, empurrando o muco numa direção. Esse muco não é vilão. É uma esteira pegajosa que captura partículas e mantém tudo úmido. Quando uma narina entra em descanso, ela pode aumentar esse trabalho de limpeza e recuperação. É como fechar uma pista da rodovia para recapar o asfalto enquanto a outra pista mantém o trânsito vivo. A tradução: o cérebro não sente vaso inchou 12%. Ele sente passagem difícil. E aí ele cola um rótulo emocional: incômodo, irritação, urgência de respirar melhor. Esse rótulo é útil, ele te torna sensível ao ar, e sensibilidade ao ar sempre foi sobrevivência. O mágico aqui é que você está sentindo um fenômeno vascular como se fosse um fenômeno mecânico. O corpo fala hidráulica, a mente escuta a porta trancada. Arqueologia volta a 100 mil anos. Ar era poeira, fumaça, frio seco, calor brutal. O nariz era filtro, umidificador e aquecedor portátil. Alternar o fluxo podia impedir que as duas narinas ressecassem ao mesmo tempo, mantendo sempre uma linha saudável funcionando. E havia outro detalhe: cheirar a informação.
Um lado mais aberto pode favorecer volume, o outro mais estreito pode favorecer sensibilidade a certos cheiros, como se o nariz alternasse entre modo quantidade e modo detetive. Comparação animal. Muitos mamíferos dependem do olfato como mapa do mundo. Em alguns, o comportamento de farejar tem ritmos e estratégias, cheiros fracos, trilhas antigas, pistas novas. O ciclo nasal vira uma forma de modular como o ar toca os sensores de cheiro, mudando a resolução do olfato ao longo do tempo. Não é que um lado esteja quebrado, é que o nariz pode estar reconfigurando seu próprio radar, o desajuste moderno. Hoje o ar é condicionado, o ambiente é fechado e a gente passa horas olhando para telas em vez de rastrear o mundo pelo cheiro. Mesmo assim, o nariz mantém a rotina como o relógio antigo que nunca parou de bater. A sensação vira mais irritante, porque agora o problema aparece quando você quer conforto máximo. Dormir, concentrar, relaxar. O corpo executa um plano de sobrevivência numa vida de sofá. A teoria do vestígio seria isso, só um resquício inútil. O corpo raramente carrega coisa inútil de graça, ele reaproveita. Alternar a narina pode proteger tecidos, manter umidade, distribuir limpeza, modular olfato e até equilibrar a resistência do fluxo ao longo do dia. É menos defeito e mais design de confiabilidade. Ao invés de exigir perfeição constante, ele aceita variação para manter o sistema funcionando por décadas. Reciclagem evolutiva. O nariz virou também uma interface social. Respiração muda em emoções, em tensão, em excitação, em foco. O mesmo hardware que filtrava a poeira virou também um mostrador do estado interno. E como o ciclo nasal ele é controlado por sistemas autônomos, ele acaba se misturando com esses estados. Quando o corpo muda de marcha, o nariz muda junto. Respiração não é só oxigênio, é comunicação interna. A revelação, o ciclo nasal é uma gambiarra genial porque ele transforma duas narinas em um sistema com redundância e manutenção contínua. É como ter dois servidores alternando para nunca derrubar o serviço. Você sente uma falha, porque seu cérebro é o usuário final. O corpo é administrador do sistema. E administradores não ligam para a estética, ligam para o uptime. O quartel-general. A decisão vem de redes profundas que regulam o automático, centros que conversam com o tronco encefálico e ajustam o sistema nervoso autônomo. Não é uma escolha consciente. Você não decide entupir. Isso torna o fenômeno assustador. É uma prova de que existe um governo rodando no escuro e você é só a imprensa recebendo o comunicado depois. Química pesada, quando o corpo vai para estado de alerta, mensageiros do modo ação tendem a abrir vias aéreas. Quando vai para estado de descanso, o equilíbrio muda. O nariz ele vira um indicador do modo geral do corpo. E como esse modo oscila naturalmente ao longo do dia, o ciclo nasal não é um interruptor simples, é uma dança entre sinalizadores químicos e válvulas vasculares. O efeito dominó. Quando uma narina fecha um pouco, muita gente compensa com respiração pela boca sem perceber. A percepção de cheiro muda. A sensação de ar frio no rosto muda. E na noite, a mudança de lado pode parecer piora súbita só porque sua atenção está mais quieta. O corpo altera um detalhe e a mente amplifica como se fosse evento principal. A camada psicológica é um truque de cinema. Silêncio aumenta o volume de tudo. Quando você está ocupado, o ciclo nasal acontece invisível. Quando você deita, a mente vira um microfone, no máximo. A sensação de entupir vira uma história. Algo está errado comigo agora. Na prática, você está ouvindo o barulho do próprio sistema operacional respiratório trocando de turno. Variações individuais. O ciclo pode ser mais perceptível em algumas pessoas e quase fantasma em outras, porque a sensação depende de anatomia, sensibilidade e do contraste entre um lado e outro. Em alguns, a diferença é um sussurro. Em outros, vira um anúncio. O ponto-chave. O fenômeno em si é comum. O volume com que ele aparece na sua consciência é que muda. O hack dá para controlar voluntariamente? O ciclo em si é automático, mas a percepção dele não é totalmente presa. Algumas pessoas conseguem notar o lado dominante e sentir a troca ao longo do tempo, como perceber o próprio batimento quando fica em silêncio. E há situações em que o corpo muda o modo respiratório sem você pedir, por estado emocional ou atenção. O mais interessante não é controlar, é perceber que você já é controlado por rotinas invisíveis. Caso bizarro, real. Existem situações raras em que o corpo perde parte da sensibilidade de cheiro ou muda drasticamente como o ar parece passar e a pessoa descreve algo inquietante. Meu nariz ainda respira, mas a sensação de respirar desapareceu. É como se o hardware estivesse funcionando e a interface tivesse sumido. Esse tipo de relato expõe uma verdade desconfortável. Respirar não é só ar entrando, é o cérebro construindo a experiência de ar entrando. O paradoxo, você confia na sensação de entupido como se fosse
uma câmera mostrando a realidade, mas a sensação é mais parecida com um aplicativo. Ele interpreta dados e te entrega uma versão compreensível. Às vezes o aplicativo exagera o contraste, às vezes ele ignora mudanças. O ciclo nasal mostra que seu corpo pode trocar a arquitetura interna sem mudar o mundo externo e você jurar que o mundo mudou. O fantasma na máquina, ninguém avisa quando a troca acontece. Você não recebe notificação, agora a direita assume. E isso é o mais assustador. Existem mecanismos em você que administram recursos, fazem manutenção e mudam rotas enquanto você acredita que está no comando. O nariz é só o lugar onde essa autonomia fica fácil de sentir, uma prova física de que o corpo tem vida própria. Reflexão filosófica, talvez a consciência seja menos um capitão e mais um narrador. O corpo age, regula, alterna, protege, a mente chega depois e dá sentido. O ciclo nasal é um lembrete humilde. Você não é um ser com um corpo. Você é um corpo que às vezes produz um você para explicar o que já aconteceu. Resumo relâmpago. 2 narinas, um sistema hidráulico de tecido esponjoso controlado pelo automático. Um lado incha e estreita enquanto o outro abre turnos de trabalho e manutenção. Você sente entupimento porque o cérebro traduz diferença de fluxo em história simples. Algo bloqueou. Na verdade, foi só o seu corpo trocando de marcha. Da próxima vez que uma narina sumir, lembra disso, não é o nariz falhando, é o nariz administrando. Ele não foi feito para te agradar, foi feito para te manter funcionando no longo prazo. E às vezes o sinal mais claro de que seu corpo é inteligente é justamente quando ele parece estar te atrapalhando. Antes de fechar, qual lado do seu nariz está no turno agora, direita ou esquerda? Comenta sem testar com a mão, só pela sensação. E repara se ele troca quando você muda de lado na cama. Porque se o seu corpo consegue alternar 2 narinas sem você perceber, imagina o que ele faz com a sua memória quando você acha que está lembrando certo. Próxima vez.